Olá, senhoras e senhores, com vocês, o professor José Diogo, e na aula de hoje daremos continuidade à nossa abordagem sobre a teoria de Hartree-Fock. Em nosso último encontro, nós fornecemos as expressões para calcular os elementos de matriz tanto do operador de um quanto de dois elétrons em termos do conjunto de funções de base. E as expressões que nós obtivemos foram as seguintes. O que faremos na aula de hoje será introduzir estas expressões na expressão que leva ao cálculo da energia total através do tratamento Hartree-Fock restrito. Logo, iremos partir da expressão da energia que fornece a energia total através do tratamento restrito. Vejam, se introduzirmos a função de base nesta expressão para a energia total, lembrando que quando introduzimos a função de base, coeficientes da combinação linear aparecem em nossa formulação. E esses coeficientes consistem nos parâmetros que serão variados de forma a minimizar a energia total. Logo, a introdução dessas expressões fornecem este resultado. É pertinente reorganizar a equação de modo a introduzir a matriz densidade. Notem que um dado elemento da matriz densidade D é calculado somando todos os orbitais ocupados. Dessa forma, teremos que rearranjar os somatórios de nossa última expressão. Rearranjar de que forma? Vamos fazer o seguinte: os somatórios envolvendo os componentes da função de base serão considerados externamente, enquanto que aquele somatório tratando de lidar com a soma de todos os orbitais ocupados passarão para dentro. Com isso, fazendo um rearranjo adicional de forma a motivar a multiplicação do fator 2 pelo produto envolvendo coeficientes da combinação linear somados em torno dos orbitais ocupados, podemos assim introduzir a definição da matriz densidade. Adicionalmente, podemos notar que o rearranjo feito ele propicia o surgimento deste termo e deste outro termo, os quais são iguais, e sendo iguais, nós o colocamos em evidência. Vejam, dessa forma fica claro ver que este termo aqui corresponde ao elemento da matriz D, mais especificamente ao elemento de matriz D, QP. Este outro termo também corresponde ao elemento da matriz D, QP. E este terceiro termo corresponde ao elemento de matriz D, S, R. Daí, podemos então reescrever esta última expressão fazendo uso da definição de matriz densidade. Vejam, avançando em nossa abordagem, aí está apresentada a expressão para a energia total via cálculo Hartree-Fock restrito, fazendo uso da função de base, notando que os elementos de matriz densidade carregam a dependência com os coeficientes da combinação linear. É conveniente definir uma matriz G em que um dado elemento de matriz GPQ é calculado em termos da matriz densidade, que depende de uma soma envolvendo as funções de base associadas ao índice R e associado ao índice S, de forma a simplificar a nossa expressão para energia total. Vale lembrar também que um dado elemento da matriz de Fock é dado pela soma do elemento da matriz monoeletrônica com da matriz G. E lembrando que a matriz G ela mantém dependência com as integrais de dois elétrons. Então, fazendo uso dessa definição apresentada para um dado elemento da matriz de Fock, podemos então reescrever a nossa expressão de energia desta forma. E esta expressão para a energia total via tratamento restrito é a nossa expressão final. Então, vejam que se formos capazes de calcular os elementos de matrizes associados, podemos então determinar a energia total via abordagem Hartree-Fock restrita. Veja, avançando em nossa formulação, vale lembrar que na prática os coeficientes são determinados através da minimização da energia total quando resolvemos a equação de Fock. Um aspecto que não está claro aqui é qual a motivação para a definição do operador de Fock. Porém, o operador de Fock tem a sua derivação motivada através da aplicação da
técnica dos multiplicadores de Lagrange e, através da aplicação desta técnica à energia total, buscando assim a sua minimização, surge a necessidade de definir o operador de Fock. Logo, quando resolvemos a equação de Fock através da introdução de uma função de base e, com isso, através da introdução de um conjunto de coeficientes da combinação linear, estamos, portanto, resolvendo uma equação que já leva à minimização da energia total. Lembre-se também que o nosso operador de Fock ele foi definido tomando como base os spin orbitais. Porém, aqui estamos lidando apenas com o componente radial da função spin orbital. E fazemos essa simplificação uma vez que lidar com integrais envolvendo componentes de spin é bastante simples, né? Uma vez que, se estivermos lidando com o mesmo estado de spin, a integral retorna 1, e se estivermos lidando com diferentes componentes de spin, a integral retornará 0. Daí, vamos avançar tratando apenas do componente radial da função de onda. Então, vejam o seguinte, se introduzirmos o nosso componente radial, dado em termos de uma soma envolvendo o nosso conjunto de funções de base, podemos escrever a equação de Fock desta forma. E para encontrar o valor esperado do operador de Fock, o que fazemos é multiplicar a expressão pelo Bra correspondente. E fazendo esta multiplicação, daí, olha, temos o valor esperado do operador de Fock. Além disso, temos uma integral envolvendo a função de base φp e φq. Esta integral é conhecida como integral de sobreposição. É comum simplificarmos a nossa notação tratando esta integral como sendo uma integral que fornece um dado elemento da matriz Fock, mais precisamente o elemento fpq, e o mesmo vale para esta integral, a qual fornece o elemento da matriz S, especificamente o elemento SPQ. Então vejam, com isso temos o operador de Fock dado em termos da função de base. E usando a notação matricial, temos que o produto da matriz Fock vezes a matriz contendo os coeficientes será igual à energia do elétron ocupando aquele orbital vezes a matriz que está associada à integral de sobreposição vezes a matriz dos coeficientes. Contudo, a última expressão que nós obtemos, ela não é conveniente, porque não apresenta a forma típica de uma equação de alto valor. E é possível obter, portanto, uma equação que apresente esta forma típica de alto valor que nos interessa, recorrendo a algumas operações algébricas. Logo, vamos definir uma matriz C', a qual está conectada à nossa matriz dos coeficientes através da multiplicação envolvendo uma dada matriz transformação. Logo, podemos substituir a matriz dos coeficientes pela multiplicação envolvendo matriz transformação e a matriz nova dos coeficientes. Logo, a nossa expressão envolvendo o operador de Fock assume esta forma. O passo seguinte consiste em multiplicar esta expressão pela matriz transposta conjugada da matriz transformação. E, ao fazer esta multiplicação pela esquerda, podemos motivar a definição de uma nova matriz Fock. E, além disso, a matriz transformação é conveniente se fornecer uma matriz S que seja ortonormalizada. Portanto, se a matriz X garantir esta condição, um conjunto ortonormal de orbitais transformados é, portanto, obtido. Daí, temos a receita para encontrar a matriz X transformação. E para encontrá-la, fazemos o seguinte. Diagonalizamos a matriz S em termos de uma matriz unitária. Obtemos, portanto, uma matriz S minúsculo, que é, portanto, uma matriz diagonal. Fazendo uso dessa matriz S, juntamente com a matriz U, podemos ortogonalizar a matriz S, fazendo uso, portanto, da matriz X transformação. E esta operação é conhecida como ortogonalização canônica. Bom, tendo acesso a todos esses elementos, podemos obter, portanto, uma expressão que apresente a forma típica de uma equação de alto valor.
Temos, portanto, todos os elementos necessários para apresentar o procedimento que está implementado nos programas de química computacional para resolver a equação de Schrödinger fazendo uso da teoria de Hartree-Fock. Então, o que se faz na prática é especificar as posições atômicas, assim como o número de prótons que cada átomo apresenta, bem como o número de elétrons que cada átomo também apresenta. Em seguida, especificamos o conjunto de funções de base para descrever a parte radial da função de onda. Em seguida, calculamos os elementos da matriz do operador monoeletrônico, assim como da matriz sobreposição e também as integrais de 2 elétrons. Em seguida, fazemos a ortogonalização da matriz sobreposição de forma a encontrar a matriz diagonal S minúsculo, que é importante para fornecer a matriz transformação X. Vejam que nesse momento nós não temos ideia dos coeficientes da combinação linear, portanto, inicialmente consideramos um conjunto estimativa para obter a matriz densidade. E de que forma fazemos isso? Chutando mesmo os valores dos coeficientes da combinação linear iniciais, obtendo, portanto, a matriz D, e essa matriz D ela é importante para calcular os elementos da matriz G. Vejam, tendo calculado os elementos da matriz H, bem como os elementos da matriz G, lembrando que a matriz G depende da matriz dos coeficientes, matriz densidade, assim como os elementos de matriz dos operadores de 2 elétrons, podemos finalmente encontrar o elemento de matriz do operador Fock. Então, com o auxílio da matriz transformação X, que foi definida, e com os elementos da matriz de Fock, podemos encontrar a matriz nova envolvendo o operador de Fock. Fazemos, então, a diagonalização desta nova matriz Fock, de forma a encontrar os coeficientes transformados, bem como a energia do elétron quando ocupa um certo orbital. Daí, com o uso da matriz de transformação, nós podemos avançar e obter a matriz de coeficientes que nos interessam e, assim, encontrar uma nova matriz D, uma nova matriz de densidade, a qual é utilizada para montar novamente a matriz G, calcular a matriz envolvendo o operador de Fock e repetir esse processo. Esse processo ele é repetido até que a matriz densidade nova ela seja diferente da matriz D anterior dentro de um critério previamente estabelecido. Quando a matriz D ela não mais varia significativamente, podemos então calcular a energia RHF. Logo, a energia RHF ela é calculada quando o procedimento está convergido. Então, pessoal, esse foi o nosso último vídeo tratando de uma série referente à teoria de Hartree-Fock. O nosso objetivo foi encontrar a energia total para um sistema multieletrônico em termos de um conjunto de funções de base, assim como determinar a função de onda, a qual é especificada fazendo uso dos coeficientes da combinação linear. Teremos novos vídeos tratando de outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!